Diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mais uma vez, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Amado Deus, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Te agradecemos pela tua graça e pela força que temos, que só vem do Senhor. Se não for a tua força, nós não suportamos nada. Pedimos que o Senhor venha falar em cada um de nós, em cada coração aqui. Lembra, Senhor, das nossas orações, aquilo que nós clamamos, pedindo que a tua palavra venha adentrar em cada um dos nossos corações, para a honra e glória do teu santo nome. Ajuda-nos a confiar somente em ti e nunca em nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo passado eu falei sobre ser mortos para o pecado, hoje quero falar sobre ser vivos para Deus. E baseado neste versículo, o apóstolo Paulo aqui está tratando de uma objeção que alguém levanta para ele no início do capítulo 6, que se nós somos salvos pela graça, então vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante. Aí o apóstolo Paulo fala de forma nenhuma, não há possibilidade nenhuma. Aí ele fala várias coisas que representam a nossa união com Cristo, que nós fomos sepultados com Ele, batizados com Ele, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele para a glória do Pai, para nós andarmos em novidade de vida. Então o que Paulo quer mostrar para os irmãos aqui, para esses romanos, é que antes eles estavam, e nós também, em Adão, estávamos em pecado. Adão era o nosso representante e nós estávamos lá e vemos a consequência desses pecados, talvez até hoje nas nossas vidas. Mas se nós arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida a Cristo, nós saímos de um império e entramos no outro. Nós agora fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Assim como ele foi sepultado, só é sepultado quem morreu. Cristo morreu, não porque ele tinha pecado, mas ele recebeu todos os nossos pecados, ele morre e ressuscita ao terceiro dia. E ele vence a morte para que nós vivamos em novidade de vida. Aí então Paulo fala para esses romanos, olha, então vocês não podem viver em pecado. Vocês têm que se considerar mortos para o pecado. Foi o que eu falei domingo passado. Isso significa o quê? Não é o que você sente. Não é uma experiência só. Não é uma sensação, é uma posição. Como eu já falei vários domingos aqui, para ficar mais didático, eu vou repetir. Você saiu das trevas, este lado aqui representa as trevas. E você veio para cá representando o reino do Filho do seu amor. Você está em uma nova posição. Agora você não é escravo mais, você está morto para o pecado. Como eu sempre tenho dito, se você ir daqui a Porto Seguro, vocês nunca vão esquecer isso, né, Luciano? Isso aí eu falei com ele, você gravando pelo menos isso aí, você leva isso para Franca. Daqui até Porto Seguro, se você furar o pneu de 50 em 50 quilômetros, tem alguma coisa errada no seu carro. Da mesma forma, um crente que ele está morto para o pecado, ele vive a semana toda pecando mais do que ele é santo, tem alguma coisa errada. Porque posicionalmente ele está morto para o pecado. Ele peca, mas ele não é escravo mais do mesmo. Ele não está preso mais ao pecado, não tem possibilidade nenhuma. Ele ficar preso, eu tenho 10 Santa Ceia que eu não tomo, isso aí não é uma posição do crente, nunca pode ser. Ele está morto para o pecado. Então Paulo fala, vocês estão mortos para o pecado, vocês eram escravos, agora vocês não são mais. Não é que o crente não peca, mas ele peca, e quando ele peca, eu disse domingo passado, ele o faz de uma forma tola, porque ele não tem mais a pressão de Satanás sobre ele. Ele não está mais nas garras de Satanás. Então, se eu peco, é uma tolice minha, por minha vontade. Satanás não tem poder na minha vida, não. De forma nenhuma. Nenhuma. Não atrapalha meu sono, não me incomoda, nada. Maior que está em mim do que aquele que está no mundo. Não tem nada. Agora, no ímpio ele tem. Ele é o valente bem armado que guarda a vida do ímpio. Aí tem que vir ou vier, irmã, como é que fala aí o português? Vir um mais valente e quebrar Satanás. Eu representei aqui domingo passado o exemplo de Caleb, quebra e me livra. Me tira das trevas e me coloca no reino do Filho do seu amor. Eu fui transportado, eu tenho uma nova posição. Todo dia de manhã o crente está em nova posição. As misericórdias se renovam na vida dele. A graça de Deus vem sobre a vida dele. Ele tem uma provisão, assim como o povo de Israel tinha.
Espiritualmente, ele tem uma nuvem de dia, uma coluna de nuvem de noite. Ele é guardado, o Senhor edifica a sua casa, o Senhor o fortalece. Quando ele tem luta, ele eleva os olhos para o monte, ele vê o socorro, ele vê uma provisão que vem sobre a vida dele. O cristão, ele é sobrenatural por causa da obra de Cristo Jesus. Ele é uma pessoa, desculpa a expressão, fantástica. O crente é uma pessoa fantástica. Aleluia. Fantástica. O ímpio não. Bebida, cachaça, fala mal dos outros, briga, quer celular, quer só as coisas dessa terra. O crente não. O crente não. Ele está em outro nível. Ele foi transportado. Ele é um luzeiro do mundo. Ele saiu das trevas. Ele veio para a luz. Maior é o que está nele. Satanás não toca mais. Porque Cristo guarda. Baseado em 1 João, capítulo 5, versículo 19, 18. Capítulo 5, versículo 18 e 19. Tá. Então eu falei domingo passado, não posso ficar só lá, que você está morto para o pecado. Significa que você não é escravo dele mais. Uma vez que você não é escravo, você é o quê? Você é vivo para Deus. Você vive para Deus. O que seria isso? Vamos tentar desvendar o que seria isso? Vamos ler de novo, versículo 11. Romanos 6:11. Assim considerai-vos mortos para o pecado, vírgula, mas vivos para Deus. Paulo nunca esquece, né? Em Cristo Jesus. Ai, os pregadores de hoje esquecem tanto de Cristo Jesus. Os pregadores, os palhaços que tem aí, que você gosta de assistir para fazer você rir, eles não pegam Cristo e este crucificado, não. Fica falando, coach, como você vai cuidar de suas emoções? Faz isso na psicologia. Igreja não é lugar disso, não. Igreja é lugar de pregar o evangelho, a palavra de Deus. Amém. Deixa eu te ensinar uma coisa, e eu falo isso com pesar. Se você for na igreja e a pessoa não pregar a palavra, você tem a permissão minha, levanta e vai embora. Como diz minha esposa, eu não peço nada dos pregadores, só pregue a Bíblia para mim, eu não quero ouvir mais nada. Então cuidado você que gosta de dar umas rondadas aí, caçando umas igrejas de coaching, que fala de prosperidade, que tudo dá certo, de campanha, de não sei o quê. Tem a hora para essas coisas, né? Nós estamos até querendo fazer um negócio de Dia das Mães aqui, não no culto, a gente não faz isso no culto. O culto você prega a palavra. Dia das Mães é um calendário, é um calendário humano, não é um calendário cristão. Não é. Pode fazer? Pode, mas a igreja você prega a palavra de Deus. Amém? Então vamos voltar. O que significa vivos para Deus? Significa que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Vamos lá em Romanos 5, 21, você vai entender. Romanos capítulo 5, um capítulo antes, versículo 21, Paulo diz assim, ó. A fim de que como o pecado reinou pela morte, o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça. Se o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós estávamos reinados, estávamos só subjugados pela morte, pelo pecado, estava escura a nossa vida, estávamos em delitos e pecados, estávamos escravos, né? Estávamos totalmente escravos, mas fomos transformados. Efésios 2, 6, não precisa abrir, fala que nós, cristãos, eu estou falando agora para quem é crente, estamos agora assentados nos lugares celestiais. Agora nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós andamos em novidade de vida. Nós, os crentes, não estamos mais debaixo da ira de Deus. Isso significa ser vivo para Deus. Não estamos debaixo da ira de Deus, mas não. Não, de forma nenhuma. Eu levanto de manhã, não tenho a ira, pela graça, eu não tenho a ira de Deus mais na minha vida, não. Eu fui salvo e remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu não quero nada com o mundo. Eu tenho ojeriza das coisas do mundo. Não quero essas coisas. Não sinto. Você e eu não devemos sentir nem um pouquinho de falta. Não estamos mais debaixo da ira de Deus. Estamos vivos para Deus. Em outras palavras, Paulo está falando, o que aconteceu com vocês, romanos, foi uma coisa tão sobrenatural que agora vocês vivem para Deus, para a glória de Deus. Vocês estão mortos para o pecado. Você levanta, você inspira, você libera o seu ar, você fala de Deus. Tudo que está na sua vida é para a glória de Deus. Você está vivo para Deus. O que significa isso? Primeira coisa, significa que eu sou objeto do amor de Deus. Significa que com amor eterno eu te amei, com poder eterno. Jesus diz,
Eu me entreguei, te dei a minha vida. Jeremias 33, 3. Eu e o cristão, quando eu estou falando eu estou citando, eu estou querendo dizer os cristãos, viu, irmãos? Os cristãos, eles são objeto do interesse de Deus. Levanta de manhã um cristão, segunda-feira, Deus vê todo mundo, mas ele tem um olhar especial, aquele é meu. Vem cá, eu trabalho com você diferente. Com amor eterno, eu te amei. Eu mandei meu filho por sua causa. Isso é ser vivo para Deus. É ser um objeto do amor de Deus. Você quer ver que coisa fantástica? Olha João capítulo 17, versículo 23. Eu acho isso aqui maravilhoso. Eu me lembro que quando eu li isso a primeira vez, ou anos passados, não foi a primeira vez, mas tempos passados, eu falei, que versículo? Olha João 17, 23. Anota isso aí. Escreve isso aí, bota na sua casa, bota onde você quiser, bota lá no seu emprego. Olha João 17, 23, olha o que Jesus diz. Eu neles, Jesus falando para Deus, a oração sacerdotal, antes dele ir para a cruz. Eu neles, Pai, e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, Jesus falando para Deus, que o Senhor me amou e os amaste, como também amaste a mim. Deus amou a Cristo da mesma forma que Ele me ama. Vivo para Deus significa que o amor que Deus tem por Cristo, Ele também tem por mim. Isso é uma coisa fantástica. Você levantar e falar assim, Deus me ama. Oh, maravilha. Eu estou passando lutas, mas Deus me ama. Eu estou enfrentando situações, mas Deus me ama. Ele enviou o seu filho, o amor. Jesus está orando e fala assim, Pai, que eles sejam unidos, para que o mundo conheça que o Senhor me enviou, e o Senhor os amou, assim como também o Senhor me amou. Deus amou a Cristo da mesma forma que ama a todos nós cristãos. Então, como Deus nos amou, nós cristãos, como ama seu Filho unigênito. Não há nada que supre isso. Não há nada maior do que isso. Que Deus me ama, como Ele ama seu Filho. É isso que está escrito aqui. O que mais que significa vivos para Deus? Significa que eu sou aberto às bênçãos de Deus. Irmãos, crentes em Cristo Jesus, eu quero que vocês saiam daqui hoje transbordantes. É a melhor coisa do planeta ser um cristão. As bênçãos estão abertas para os verdadeiros cristãos. Eu não estou falando de prosperidade, eu estou falando de Deus andar com você em todos os lugares. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, mas Ele habita na vida do crente. O Espírito Santo está nele. Ele me convence, Ele me incomoda. Quando eu estou errado, Ele mexe na minha vida. Ou seja, ser vivo para Deus, primeiro, significa que eu sou objeto do amor dEle. Segundo, significa que eu sou aberto às bênçãos, para todas as bênçãos de Deus. Olha Romanos 5, 2, você vai entender isso melhor. Romanos capítulo 5, versículo 2. Paulo diz... Olha o 1 e o 2. Romanos 5, 1 e 2 vai nos ajudar. Paulo diz, nós somos justificados mediante a fé. Nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, eu tenho paz com Deus. Olha para mim, você tem paz com Deus? Deus floresce para você todo dia de manhã? Os céus se abrem para você? Você tem paz com Deus? Se você não tem paz com Deus, para que viver? Para que a vida? Paulo fala, Romanos, nós fomos justificados, nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. A justiça de Cristo está em nós. Isso é ser vivo para Deus. Agora o que eu quero é o versículo 2. E ele diz assim, por intermédio de quem obtivemos igual acesso. Eu tive acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que o senhor está falando? Que ser vivo para Deus significa que eu estou aberto às bênçãos. Você lembra quando eu preguei esse versículo? Eu falei assim, tem o território da graça, lembra disso? E tem o território que não é da graça. Você está firme na graça. É um território, você não sai dali mais. Você é um cristão, você é vivo para Deus. Não há nada mais maravilhoso do que nós estarmos abertos às bênçãos de Deus. Ou seja, nós estávamos na miséria,
Nós estávamos sofrendo por causa do pecado, não saímos de lá, estamos no reinado da graça, somos diferentes, somos outras pessoas, vivemos em novidade de vida, nós andamos cantando, se alguém faz mal a gente pode até ficar chateado, a gente perdoa depois, a gente passa por cima, a gente suporta, a gente é amado por Deus e pelo seu Filho. Significa ser vivo para Deus, significa que eu sou amado por Deus. O que mais? Significa que eu estou aberto às bênçãos de Deus, eu estou debaixo da graça. Só um pouquinho. Choveu esses dias, isso chove para o ímpio e para o justo. Isso chama-se em teologia graça comum. O crente é diferente. É uma graça especial. Especial. É outra coisa, ele tem outra esperança. Não precisa abrir, 2 Pedro 1,3 diz assim, que Deus, pelo seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, e Ele nos deu preciosas promessas. Paulo está querendo dizer que ser vivo para Deus significa que eu estou aberto às preciosas promessas, às bênçãos de Deus. Deus, quando manda o seu Filho e constrói todo um plano para nos salvar, Ele nos deu tudo, baseado em Pedro, para nós sermos santos e piedosos. Deus nos deu muito grandes e preciosas promessas. Ou seja, o cristão realmente, essa verdade, ele é abençoado. Ele é abençoado. Abençoado. Ele é. Quando alguém fala assim, abençoado, você fala, glória a Deus, porque alguém se fez maldito. Mas eu sou mesmo, porque ele se fez maldito em meu lugar. Nós fomos sepultados com Cristo, nós estamos abertos para tudo com que se relaciona aos seus filhos. Você não faz tudo o que pode e o que não pode, às vezes, para o seu filho? É assim que Deus já fez e ainda faz pelos cristãos. São objeto do seu interesse especial. Um amor. Eles são amados por Deus, eles estão vivos para Deus, eles são abertos às bênçãos de Deus, abertos para tudo que se relaciona a isso. Tudo que nós perdemos em Adão, como diz Isaac Watts, ele diz o seguinte, gloriam-se em Cristo os filhos de Adão, em mais bênçãos que as que seu pai perdeu. Vou repetir. Gloriam-se em Cristo os filhos de Adão. Nós, que estávamos em Adão, mas nós nos gloriamos em Cristo, os filhos de Adão, em mais bênçãos que as que seu pai perdeu. Em Adão nós perdemos muita coisa e não temos nem um pouco de saudade de lá. Nós estamos em Cristo Jesus. Mas as pessoas falam assim, pastor, é tão difícil o pecado do diabo. Deixa eu te falar. Você acha que Deus ia falar assim, eu vou mandar Satanás enganar Adão e Eva para esse povo viver só derrotado? Não. Deus permitiu a doença do pecado entrar e providenciou a saúde que está em Cristo Jesus. Então, se você olhar para Cristo Jesus, você não tem que lembrar do que aconteceu com Adão. O que nós perdemos nele não se compara com o que nós ganhamos em Cristo. Como eu disse, aí essa música está certa. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito, a salvação, a santificação, a vida zelosa, a vida santa está em outro território, a cidade celestial, nada se compara. Então Paulo fala, antes vocês eram mortos para Deus, agora não. Paulo fala, agora vocês são vivos para Deus. A graça comum é uma bênção que todo mundo tem. De repente, de vez em quando as pessoas falam assim, pastor, meu dia foi tão bom, e ela não é crente. Meu dia foi tão bom, a minha vontade de falar, isso foi a graça comum. Você precisa ver quando você for um santo de verdade, a graça especial, você vai ver como é que vai ser seu dia. É outro nível. Não estou falando de dinheiro não, gente. De paz. Temos paz com Deus, no qual obtivemos acesso. Eu fico triste e ao mesmo tempo eu oro pelo ímpio. Ele não tem um lugar para orar. Ele ora, o pecado está entre ele e Deus. Deus não vai escutar nada. Pecado Deus não escuta. Isaías 59, o que te separa de Deus? O pecado. Ele não escuta você. Mas eu estou sendo abençoado pela graça comum. Você que não é cristão.
É isso que Paulo diz. É isso que a Bíblia diz. Então, vivo para Deus significa que eu estou no seu amor, que eu estou aberto às bênçãos de Deus, eu estou debaixo de uma graça especial. O que mais? Eu estou dentro do seu propósito. Esse versículo é maravilhoso. Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha o que o apóstolo Paulo também diz. Presta atenção para você entender. Efésios capítulo 1, versículo 4. Oh, maravilha! Amém, amados? Amém. Ele diz assim: assim como o versículo 3 tem a ver com o que eu acabei de falar. Então eu vou ler o 3 também. Aberto às bênçãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E ele está escrevendo para crente essa carta. Verso 4, Paulo diz: assim como nos escolheu nele. Ai, vocês têm que vibrar com isso, irmãos. Não assuste, eu estou falando a verdade. Vocês e eu, todo mundo aqui merecia estar indo para o inferno agora. Ele te escolheu e te trouxe para cá. Amém. Bom, vamos pegar aqui. Aqui tem 38 mil habitantes nessa cidade. Vamos somar aí, um censo atrás deu uma ideia que tinha 10% de crente só, 3.800. Vamos botar que tem 5 mil evangélicos em Porteirinha. Mexeu e virou, crente de verdade tem 2.500. Porque tem muita gente que está na igreja e não é crente. De 38 mil habitantes, ele escolheu 2.500 pessoas para ele mesmo. Antes da fundação do mundo. Os 38 mil têm a graça comum. Os 2.500 têm uma graça especial. Considerai-vos vivos para Deus. Bendito nosso Deus e Pai, que nos mandou toda sorte de bênçãos espirituais e nos escolheu nele. Meu nome estava nele, o seu nome estava nele, você que é um cristão, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do... Você não se maravilha com isso? Ele me escolheu. Logo eu, um pobre pecador, ele me escolheu. Ele se lembrou da minha vida, com amor eterno. O meu nome estava lá no Calvário, no peito do Cristo Redentor. O meu nome, a minha vida, a minha alma estava lá. Eu sou liberto pela graça dele. Eu não dependo de cigarro, eu não dependo do mundo, eu não dependo das coisas do mundo, nem você que é um verdadeiro cristão. Nós só dependemos da graça de Deus. Oh, maravilhosa graça que nos resgatou. Olha onde você estava, olha como você vivia. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E agora vem. Para quê? Para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Eu estou falando que quem é vivo para Deus está dentro do seu propósito. Eu falei que está debaixo do amor de Deus. Eu falei que está cheio das bênçãos de Deus. E eu estou falando que está debaixo do propósito de Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Seu carro quebrou? Você é crente? Todas as coisas cooperam para o bem. Isso é vivo para Deus. Sua unha arrancou? Você é crente? Deu pulso? Ficou 7 dias no hospital? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram escolhidos dentro do seu propósito. Quer dizer, eu estou falando de mim, vocês pensam em vocês aí. Nesse momento eu vou ser um pouquinho egoísta. Eu estava dentro dos planos de Deus antes de ele criar qualquer ser humano? Eu, André? Não tem condição. Com amor eterno eu te amei. Jeremias 32 diz que quando ele nos salvasse, ele faria uma aliança eterna conosco e colocaria o temor dentro de nós para que nós nunca nos afastássemos dele. Vivos para Deus significa que eu estou dentro do propósito de Deus, que ele nos escolheu. Ele tinha isso em mente quando planejou a salvação. Quer dizer, antes de ele lembrar de Abraão, também ele lembrou de mim e de você que é cristão. Eita! Você merece essa bênção. Antes da fundação do mundo, ele tinha isso em mente. Ele nos chamou, ele nos planejou.
Para quê? Que é a quarta coisa de ser vivo para Deus. Para ser santo, diz Paulo aqui. Santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Paulo está falando em Romanos, vocês estão mortos para o pecado, mas vocês são vivos para Deus. O que significa isso? Vocês foram chamados para serem santos, vocês foram chamados para viver para Deus, vocês são fruto do amor dEle, vocês estão abertos às bênçãos dEle, vocês estão dentro dos propósitos eternos dEle. Então, viver no pecado é ir contra toda essa escolha que aconteceu antes da fundação do mundo. Se eu vivo no pecado, eu estou contra aquilo que Ele me chamou para viver e ser e fazer. Me chamou para ser santo. Presta atenção nessa frase. Toda a finalidade da salvação, do plano de Deus, da obra da cruz, é para quê, igreja? É para quê, pastor? Fazer o povo dele santo. Você acha que Jesus falou, morrer na cruz para vocês viver cheio de pecado embaixo? Não. Para vocês serem separados. Aí Paulo fala, como é que vocês vão continuar no pecado para que a graça seja abundante? Pois Ele escolheu vocês antes da fundação do mundo para vocês serem separados. Viver no pecado aí contra toda essa onda de escolha e de plano de salvação. É um plano estabelecido. Ou seja, Deus criou você, Igreja Nova Vida, para ser bênção lá fora. Onde você chegar lá fora, eu sou crente, sou crente mesmo. Sou lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Sou lavado. O povo fica com vergonha. Tem que ficar com vergonha mesmo. A luz deixa as trevas com vergonha. Deixa mesmo. Não tem problema não. É a consciência das pessoas. De vez em quando você encontra uns na rua, né? Ô, pastor! Calma, bem, vem cá, o que está acontecendo? Vivos para Deus significa que você e eu fomos chamados para ser santos. Longe de permitir que as pessoas pequem, o plano de Deus em Cristo Jesus, segundo o apóstolo Paulo e toda a Bíblia, faz exatamente o oposto. Nos fazer santos. É o Espírito Santo atuante em nós. O que mais significa vivos para Deus, pastor? Nós estamos unidos a Cristo. Somos seus membros da sua igreja. Você lembra daquele texto, João 15? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim vocês não podem fazer nada. Não é uma ligação mecânica, é uma ligação vital, orgânica, fantástica, maravilhosa. Eu lembro do apóstolo Paulo e Martin Lloyd Jones, quando ele comenda aquele versículo, Filipenses 4,13, Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Quem já tomou sangue aqui? Ninguém. Que bom. Glória a Deus. Você recebe uma infusão de sangue. Você está anímico, pegam várias bolsas de sangue e injetam em você. Você está anêmico, quer dizer, você está fraco. Seus glóbulos vermelhos estão lá embaixo, suas plaquetas lá embaixo. Se você não tomar sangue, realmente você morre. Aí você toma sangue, faz um monte de exames antes, e você recebe força. Ali é uma infusão de força. Quando Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, isso é bíblico, Cristo está falando assim, eu estou infundindo força em você, eu estou jogando sangue e força dentro de vocês, você precisa de força até para cantar, você sabe disso? Para tudo. Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, vivo para Deus, significa que eu estou unido a Jesus Cristo. Eu estou firme nele, eu estou recebendo força dele, eu sou um ramo daquela videira. Ou seja, vivo para Deus significa que eu estou cheio dele. Você quer um texto que vai me ajudar e te ajudar didaticamente? João, capítulo 4, diz assim, versículo 13 e 14. Amém? Amém? Olha que coisa maravilhosa. Versículo 13. João 4,13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Você está sentindo muita sede espiritual, irmão? Você está fraco na fé? Tem um lugar. Há um lugar. Na, 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 na. Há um lugar. Este lugar é no Senhor. É só nele que você recebe sangue espiritual. Jesus está afirmando. Ele diz, quem beber desta água
das coisas deste mundo, dessa aqui também, tornará a ter sede. Verso 14 ele diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus diz, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, estar vivo para Deus significa que eu estou recebendo dele água, fonte, plaquetas, hemácias, glóbulos brancos, o que for preciso para me dar força. Se eu estiver nele... Para quem que ele está falando isso? Mulher samaritana! Você está a vida toda com vários maridos, menina! A vida toda você não é cheia de mim! A vida toda você está atrás de coisa que não te sacia! Para! Para! Os homens não vão te dar felicidade, as mulheres, o seu casamento não te dá felicidade. Só Cristo pode dar. Só Cristo pode dar. Paulo está falando, Romanos, vocês estão mortos para o pecado, mas vocês têm uma ligação com Cristo de tal que vocês estão vivos para Deus. A qualidade de vida de vocês é outra. Vocês não têm fome mais, vocês não têm sede mais. Nele vocês recebem força. Nele vocês podem. Para de ficar mendigando o amor de qualquer pessoa. Se você beber dele, como é que eu faço, pastor? Todo domingo eu vou falar essa frase. Basta uma oração. Eu estou no curso de novos membros e eu olho na carinha deles e eu te confesso como pastor, eu fico assim, será que esse turma converteu? Será que eu batizo esse povo ou não? O que é que eu faço, Senhor? Aí eu viro para eles e falo assim, ó, vocês podem converter agora! Basta uma oração. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, ore e fale, eu quero este Jesus, eu quero ser vivo para Deus, eu quero estar aberto a Deus, eu quero ter bênção, eu não quero graça comum não, a palavra fala comum é que todo mundo tem, eu quero uma coisa especial. Eu quero andar e o maná cair do meu lado, eu quero andar uma coluna de nuvem, e a hora que eu sentir o frio na noite, uma coluna de fogo. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero andar nas veredas da justiça. Eu quero poder dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Leva-me para as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Certamente a bondade e a misericórdia vai me seguir todos os dias da minha vida. E ele termina com o seu maior amor. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vivo para Deus significa que eu estou ligado em Cristo, unido em Cristo, sem fome, sem sede. E eu só lembro do céu. Lá está, eu não vou ter fome de nada, sede de nada lá. Oh, maravilha. Eu vi uma entrevista, eu coloquei para vocês no grupo, John Piper. John Piper é um pregador reformado que conversava muito com Tim Keller. Eu já vi alguns debates deles conversando, muito homens de Deus, muito inteligentes. John Piper é um batista, Tim Keller é um presbiteriano. E eles conversaram antes, e Tim Keller quase morrendo virou para ele e falou assim, olha irmão, citou Martin Lloyd Jones, eu lembro do Dr. Martin Lloyd Jones falando daquele episódio dos apóstolos, que os apóstolos expulsaram os demônios e ficaram todos animados, vocês lembram? Eu vi Satanás caindo, nós expulsamos demônios, Senhor. Aí Jesus falou assim, não alegue com isso, não. Martin Lloyd Jones comentando e Keller falando para Piper. Alegue-se que o seu nome está rolado nos céus. Ai. Eu quero meu nome lá. É a única coisa que eu quero. É o que eu quero. E eu vi uma entrevista dele, ele estava com câncer. E o filho dele falou assim, meu pai falou que está querendo te encontrar logo com Jesus. Quando foi essa semana, morreu. É isso que mais importa. Impressionante que um batista e um presbiteriano, de doutrinas um pouco... Um gosta de batismo de criança, né, Luciano? Outros gostam de batismo só de adulto e tal. Sem briga nenhuma. Brincadeira, viu? Vivo para Deus significa que você está ligado em Cristo Jesus. Mais um texto. Olha João 6, 35. Vocês estão entendendo ou estou falando muito rápido, irmãos? Amém. Amém.
João 6,35 diz assim: declarou depois Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Sede dessas coisas, dessa terra banais. Isso não nos preenche. Ninguém que vai até Ele sai sem nada. Se você está em Cristo, você está vivo para Deus. Nesse sentido, você nunca terá fome nem sede espiritual. Nunca. Por isso que Paulo diz: preso, tudo posso naquele que me fortalece. O que mais que significa estar vivo para Deus? Significa que o Espírito Santo está na sua vida. Você já viu coisa melhor do que isso? Por isso que a igreja não pode ser desunida. É o mesmo Espírito que habita em todo mundo. O Espírito Santo está trabalhando em você. Olha esse versículo, 1 Coríntios capítulo 6, que eu amo. Vivo para Deus significa que o Espírito Santo está trabalhando dentro de mim. 1 Coríntios 6, verso 19, o apóstolo Paulo também diz, ele diz assim: acaso vocês não sabem que o corpo, aqui ele está falando de corpo físico mesmo, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Santuário onde o Espírito Santo habita. O corpo de vocês, vírgula, que está em vós, vírgula, o qual não tendes da parte de Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Verso 20, porque vocês foram comprados por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Vivo para Deus significa que o meu corpo, meu coração, tudo na minha vida é do Espírito Santo. Ele está habitando dentro de mim. Ele está operando na minha vida. Não dá de eu estar em alguns lugares que Cristo não está. Conversar com pessoas, a não ser de uma forma formal, mas me deleitar de conversas com pessoas que o Espírito Santo não está ali. Paulo diz: vocês estão mortos para os pecados, mas vivos para Deus. Significa também que o Espírito Santo está atuante na vida de vocês. É Ele que move vocês. É Ele que trabalha na sua vida. O seu corpo é dele. Tudo você é dele. Seu corpo é dele. E cuidado que você faz com o seu corpo. De vez em quando alguns perguntam: e o senhor acha que é errado tatuagem? Eu não faria, não vou conseguir te dar um versículo bíblico. O meu corpo é do Espírito Santo. E popície aqui, lá dentro do céu da boca. Mastigar vai ser custoso, né? Meu corpo é dele. Eu sou casado. A Bíblia diz que o meu corpo primeiro é dele, do Espírito Santo, e depois da minha esposa. De mais ninguém. De mais ninguém. Vivo para Deus significa que o meu corpo é dele. De vez em quando eu penso até fazer um exercíciozinho, porque o meu corpo é dele. Eu queria, se Deus me desse, ter força para pregar até os 100 anos, se eu tiver força. Orem por mim. Que a gente cansa, viu, irmão? A gente cansa. O que mais? Vivo para Deus significa que o Espírito Santo está agindo dentro de nós. Eu gostei disso aqui. Olha Filipenses 2. Anota esse aqui também. Eu sei que eu te dou muitos versículos, mas os puritanos eram assim. Eu acho muito bom dar vários versículos para a igreja pensar. Filipenses 2, 12 e 14. Olha o que o apóstolo Paulo também diz, que significa vivo para Deus. Significa que o Espírito Santo está atuando em mim. Olha para você ver. Versículo 12, Paulo diz assim: amém, amados? Amém. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Verso 13, o apóstolo Paulo diz: porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Estar vivo para Deus significa que o Espírito Santo age dentro de mim, fazendo o quê? O efetuar. O dia que eu converti, começou o efetuar. Não olha para isso, não assiste isso, não ri daquilo. Alguém já teve experiência de pregar aqui?
Quem já teve experiência de pregar, levanta a mão. Não sei se já aconteceu com vocês. Você está preparando uma coisa e você fala assim, eu não estou querendo falar isso aqui. E aquilo não é você. É o efetuar. Aí de vez em quando eu estou assim, eu olho para um livro, de vez em quando eu olho para outro, eu falo, o que eu vou falar? Daqui a pouco eu abro uma coisa, tá! É porque o Espírito Santo está aqui, efetuando. Eu estou sentado, ele me levanta, ele me dá uma ideia. Isso está vivo para Deus. Quando eu converti, você converteu, o efetuar continuou. Vai ali não. Liga para o irmão tal, visita ciclano, olha aquele versículo, ouve esse devocional. Esses dias, uma experiência para a glória de Deus, eu coloquei um devocional e eu não dou conta de pôr todo dia. Confesso a você que eu gosto de pôr uma coisa que Deus está falando comigo. E aí, acho que eu nem contei para a Silvana isso, e eu tô... Contei, não sei se foi para Java, alguém eu contei. Salmo 13, eu falei, eu vou falar isso aqui, eu estou precisando falar. Tá? Eu senti incomodado que alguém precisava ouvir aquilo ali. Você sabe que eu sou cuidadoso com experiências, né, irmão? Eu sei que eu passei pelo lado pentecostal, mas quando eu mando, uma pessoa acabou de responder. Moço, eu estava precisando disso aqui agora. Tirou o cisco do meu olho. Mandei para uma pessoa de outra cidade, um parente que eu tenho, ela escuta sempre. Ela tem um grupo na igreja dela, a igreja é grande, manda para mil. Ela me falou assim, ó, tá todo mundo aqui falando que tá precisando ouvir isso aqui. Você não imagina. Quem é isso? O querer e o efetuar. É que quando você está vivo para Deus, o Espírito Santo vai te incomodando. Você vai lendo aquilo que você precisa ler, você vai na casa de quem que você precisa ir, você faz aquilo que você tem que fazer, você é direcionado. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O querer e o efetuar. Você está sentado, você tem uma ideia, você levanta, você vê uma coisa. Isso é estar vivo para Deus. É o Espírito Santo movendo, mexendo na sua vida, governa a sua vontade, te estimula, traz coisas à sua mente, move o seu coração. Sempre incita você para mais perto de Deus e para a sua obra e a sua casa. Causa, melhor dizendo. O que é isso? Quando eu estou vivo para Deus, o Espírito Santo está agindo em mim. É um poder que Ele exerceu em Cristo, está agindo na minha vida. Por que eu falei, eu tenho que mandar aquele devocional naquela hora? Nem sempre isso acontece, irmãos. Uma hora ou outra. É o Espírito Santo, é o querer e o efetuar. É Ele movimentando. Você está vivo para Deus? Morto para o pecado e vivo para Deus? O que é isso? O amor dele está atuando na sua vida? As bênçãos dele estão sendo derramadas para a sua vida? Você está firme na graça? Firme na palavra dele? Você tem sido santo? Você está debaixo do plano dele antes da fundação do mundo? Você está unido a Cristo? Você não tem fome e sede de nada? Mulher samaritana, foi só ela encontrar Jesus, ela encontrou socorro, ela encontrou Deus, ela encontrou salvação, ela se tornou morta para o pecado e viva para Deus. Dali ela se tornou uma grande missionária. E para acabar, vivo para Deus significa que a obra que Ele começa nunca vai acabar. Ele começa uma coisa e Ele vai até o final. Às vezes, Ele manda uma tragédia, manda uma morte de um ente querido. O Senhor corrige a quem ama. Tem uma música que na adolescência a gente gostava de cantar, um grupo chamado Raiz, ele falava assim, ó, volta logo, aqui sempre foi seu lugar. Volta logo, se afastar nunca mais. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque os eleitos de Deus vai ter que vir, nem que for debaixo do chicote. Mas vai ter que vir. Aquele que começa uma obra, ele vai completar. Qual que é o meu conselho? Para de lutar contra Deus, senão Ele vai usar tragédias para te trazer para Ele. E Deus escuta a oração.
Filipenses 1,6. A última coisa que significa, está pertinho aí, vivo para Deus. Filipenses 1,6, Paulo diz, eu estou plenamente certo. Plenamente certo. O que é uma coisa plena? Sem tope de água aqui até o final. Estou plenamente convicto de que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. O que os nossos amados, eu posso falar isso, reformadores definiram como a perseverança dos santos. Isso foi um grande conforto para minha alma. Alguns de vocês me conheciam. Nós subíamos o morro, converte, vai para a igreja. E faltava arrancar a pessoa pelo cangote. Não adianta. Você prega, você tem que pregar, você tem que convidar, você tem que esforçar. Mas você prega a palavra e deixa Deus agir. Deixa Deus esquentar aquele ferro. Porque se Ele começou uma obra na vida daquela pessoa, se aquela pessoa vai morrer para o pecado e se tornar viva para Deus, ela vai vir para a igreja, ela vai perseverar, ela vai ficar firme, ela vai crescer e nada vai separá-la do amor de Deus. E se ela afastar, Deus vai usar até tragédias para trazê-la de volta. E é assim que Ele faz. Amei a Jacó, bati em Jacó, significa isso, 20 anos. E odiei Esaú, até Jacó mudar. Chamada perseverança dos santos. Porque tem aquele irmãozinho que o cangote dele é duro. E ele precisa de um chicotinho mais afiado para a glória de Deus. Paulo está dizendo que se você está vivo para Deus, você vai perseverar. Significa que cada um dos filhos de Deus que ele colocou em Cristo... Presta atenção. Quando Jesus orou a oração sacerdotal e ele fala, Pai, eu não perdi ninguém. Eu entendo que ali estava meu nome e o nome de todos os eleitos. Só o filho da perdição que eu perdi. Ninguém meu vai se perder. Ninguém pode tirar das mãos do Pai aquilo que Ele chamou. Deus não te salvou um dia? Deus não te chamou um dia para Ele? Você está meio devagar, meio desanimado? Arrependa-se. O que eu faço? Uma oração. Verdadeira, santa. Entra no propósito de Deus, se torne morto para o pecado e vivo para Deus. E se eu não obedecer, pastor, Ele vai usar o que for e Ele vai te trazer. Vai trazer. Quando Jesus orou, Ele colocou todos os nomes naquela oração, todos os propósitos, o propósito de Deus em todos os crentes. Deus vai fazer a sua obra. Paulo diz, eu estou plenamente certo. Ele não começou uma obra, Ele vai completar. Ele não vai deixar um filho dele se perder. Ele não vai. Ele não vai. Nenhum vai se perder. Nenhum. Nenhum. Por isso que ele não voltou ainda. Nenhum deles vai se perder. São filhos, ele vai usar a forma que for para trazê-los para ele mesmo. Ele já pôs em ação o seu propósito em todos os crentes e vai continuar executando isso a cada um de nós, movendo, usando um devocional, como eu te dei o exemplo, usando um culto, usando alguém que te encontra na rua, vai para a igreja, você sumiu, aparece, viu? Você acha que a gente encontra à toa? Você acha que a gente encontra na rua à toa? Você acha que a gente manda mensagem à toa? Não existe nada à toa. Não existe acaso. Existe propósito de Deus para salvar. E Ele vai salvar. Ei, que maravilha. Ei, que conforto. Ele vai trazer os filhos dele até o final. Vamos para aquele texto áureo? Romanos 8, que vocês conhecem. Romanos 8, 38, 39. Isso é estar vivo para Deus. Amém? Ele diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada. Paulo fala, vocês... Romanos, estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Significa que a obra que Ele começou em vocês, Ele vai terminar. Ele amou vocês. Vocês estão no arraial das bênçãos de Deus. Vocês foram chamados para ser santos, mas o Espírito Santo opera o querer e o efetuar em cada dia. Eu acho fantástico cada pensamento que você tem. Você é crente? Crente de verdade, irmão?
grande parte dos seus pensamentos veio dele. Já levantou de manhã? Vou fazer isso aqui. É o querer e o efetuar na vida do cristão. Sempre, sempre. Romanos 6,14, e nós vamos orar para encerrar. Volta um pouquinho. Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. É isso, nós vamos... Pastor, por que eu vou chegar? Não é por causa de você não, santo. É por causa de Deus. Se dependesse de você, ninguém chegava. Ele vai segurar a mim e a você até o final. Nada vai... Ele não mandou o filho dele para me amar? Para me salvar? Ele não já fez o maior, eu já preguei isso para vocês? Mandando o seu filho para me salvar. Que dirá do menor? Então, eu caí da graça, isso não existe. De manhã eu estou salvo, à noite eu não estou salvo. Não existe isso, cair da graça. A todos que foram chamados, redimidos, eles chegarão no céu. Eles chegarão lá imaculados, sem ruga, nem mancha nenhuma. Eles vão atravessar o Jordão. Maravilha! Vocês prestaram atenção naquele cântico, não? Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos... Eu queria ver meu avô, viu? Eu nasci em 78, ele morreu em 79. Minha mãe fala que era um homem tão piedoso. Quando eu entrar no céu e você, os remidos, vai estar tudo lá. Ah, maravilha. E se eu cismar de chegar e falar assim, Spurgeon, como é que você pregava aqueles Spurgeon? Ele é perigoso, ele me dá um tapa. Para, aqui não tem hierarquia nenhuma não. Aqui não tem ego não, para com essas coisas. Aqui é só o amor. É só a graça, é só a abundância do amor de Deus. Ninguém tem fome, ninguém tem sede de nada. Nada nos separa mais do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu estou morto para o pecado, agora eu estou vivo para Deus. Eu estou dentro do plano dele. O amor dele me chamou e te chamou. A obra que ele começou na minha vida, ele me chamou e te chamou para ser santo. O Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você operando, querer, efetuar. O que sustenta a gente estar todo dia na igreja, gente? É eu, pastor, é você nada. É a mão dele te levantando e te segurando. E te levando até aquele dia sem mácula, sem ruga, sem nada. Oh, coisa maravilhosa. Não precisa ler, não. Não precisa ler, não. Deixa eu ler aqui para você. Você só vai acompanhar em Tito. O apóstolo Paulo diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, deixadas a impiedade, as paixões do mundo, nós vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, para nos tirar de toda iniquidade e purificar para Ele mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aquele que começa a obra, Ele vai terminar até o final em Cristo Jesus. Segundo um grande cristão, ele escreveu uma coisa, eu quero deixar isso para acabar. Ele diz: o meu nome das palmas de suas mãos a eternidade não apagará. Impresso o meu nome está no coração dele, permanece com indeléveis marcas da sua graça. Sim, certo, e até o fim resistirei, tão certo como o penhor é dado, mais felizes, porém não mais seguros, os espíritos no céu dos glorificados. Ou seja, ele me chamou, ele te chamou, nós perseveraremos. Você é um crente, você vai perseverar até o final, você vai chegar lá. Não é porque você é bom, é porque ele não começou uma obra na sua vida. Ele não orou o seu nome lá no Getsemane. Ele não orou o seu nome naquela oração sacerdotal de João 17. Que ele não perdeu nenhum, ele não vai perder nenhum. Nenhum. Então, às vezes, tem crente que fica assim, será que eu sou salvo? E às vezes você é. Joga fora essa dúvida. Se você não é, você tem que ver mesmo. Mas às vezes você é e o diabo fica te acusando. Faça igual Neemias. O povo estava chorando, Neemias falou: Ei, a alegria do Senhor é a vossa força, para de chorar. Olha o tempo construído aí, para. Você está salvo, rapaz. Lavado e remido pelo sangue de Jesus, levanta. Você tem certeza que você está salvo? Agora, se você tem dúvida, eu estou aqui à sua disposição. Pode marcar um aconselhamento que eu estou à sua inteira disposição. Mas você tem certeza, você sabe que você é salvo e o diabo fica te acusando, sai fora dessas conversas,
Você quer fazer o diabo parar um crente? É ficar botando dúvida na cabeça dele. Ele levanta de manhã moribundo. Será que eu estou? Será que eu sou eleito? Lógico que eu sou eleito. Eu estou plenamente certo. Você tem que levantar assim. Eu estou convicto que aquele que começou uma boa obra na minha vida, ele vai terminar. E eu vejo isso na minha vida. E aquilo que eu perdi em Adão não se compara ao que eu conquistei em Cristo Jesus. E aí você deixa a vida moribunda, aquela introspecção exagerada, aquela depressão. Você levanta de manhã, salvo, lavado e remido, só esperando aquele dia da volta de Jesus Cristo. Essa é a vida do cristão. Então, como é que você levanta de manhã? Você vive atormentado? Inseguro? Não. Vocês que estão me ouvindo, se você não é salvo, arrependa-se hoje do seu pecado. Se você não arrepender, Jesus pode voltar amanhã e você vai para o inferno. E eu não quero isso na sua vida. Seja morto para o pecado e vivo para Deus. Arrependam-se. Não brinquem. Não brinquem. Não brinquem com este mundo, as coisas como estão. Vocês não estão vendo as coisas piorando aí, não? As coisas neste mundo piorando. Acordem. Vai demorar. Jesus vai demorar a voltar, pastor. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Faça uma oração. Se arrependa. Muda a sua vida. Muda, rapaz. Muda, irmão. Para com esse tem de um pé dentro, um pé fora. Para com essas coisas. Abra mão do pecado. Sai fora do mundo. Pega esse aparelho que está te atrapalhando, queima esse negócio, joga no chão. Você vai deixar um trem desse te levar para o inferno? Tem gente que passa o dia todo nesse negócio. Pais, eu não sei o que vocês têm na cabeça não, que vocês não põem limite para o filho de vocês, você não deveria nem dar. Põe limite de telefone para eles. Se adulto não dá conta de segurar um telefone, quer dizer uma criança. Vocês estão brincando com Satanás? Você está morto por pecado? Você está vivo para Deus? Eu vou terminar. Você que é um cristão, se glorie de estar vivo para Deus. E você que não é, arrependa-se. Arrependa-se. Que você que é um cristão, que você tenha 1000 línguas de adorar o seu Redentor, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Você não merecia nada, nem eu merecia nada. E com amor eterno Ele me amou e te amou. E você que não é, você fica atento. Que Ele pode voltar a qualquer hora. Jesus pode voltar a qualquer hora. Vocês não estão vendo o mundo piorando? Silvana estava contando aqui hoje de manhã que até 2024 a ideia é soltar todos os pedófilos, grande parte deles da prisão. Vocês não estão vendo aí, não? O justo sendo preso e o injusto sendo solto? É o fim dos tempos. A coisa é séria. Para de brincar. Para de brincar de ser crente. Para de brincar de louvar a Deus. Para de brincar de ir na igreja. Nós não estamos aqui para brincar. Se você crê nele, em Cristo, você nunca vai ter fome nem sede. Mas se você o rejeitá-lo, ele vai te rejeitar.
Você não entra no céu de qualquer jeito. Ninguém entra. Se você não tiver Cristo, você não entra. Se Ele começou uma obra na sua vida, dê glórias a Deus por isso. Alguns cristãos que estão aqui, eu quero confortar vocês. Agradeça a Deus pela escolha, por Deus ter te escolhido antes da fundação do mundo. Ah, se eu pudesse adorá-lo. Eu tenho tentado tomar uma decisão, e vocês estão me vendo aí, né? Falei hoje de manhã, toda vez que eu cantar com voz alta. Davi fala, eu canto com voz alta ao meu Redentor, pelas suas maravilhas. Quem sou eu para estar aqui? É uma grande maravilha poder servi-lo. É a maior alegria da minha vida. Deus foi muito bom comigo. E foi com você também. Deus me livrou de tantas coisas terríveis. E te livrou também. É muita graça. É somente graça. É muita bondade. Como diz Davi, eu só olho a tua benignidade. Falo com os pais, louvo a Deus, 9 anos, me deram uma guitarra de presente. Eu mal sabia. Eu queria cantar para Deus. Viva para o Senhor. Seja morto para o pecado e viva para Deus. Jovens, vocês estão iludidos com essas coisas do mundo aí. Isso não vale nada. 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 Sexo não é tudo. Estava dando curso de noivos para os irmãos. Você vai ficar velho. Você não vai ter força mais, nem para ter relacionamento sexual daqui a um tempo. Não apoie sua vida nisso, não. Você vai decepcionar. Mas se sua vida estiver em Cristo, aí, meu irmão, você é firme, você é um baluarte. E aí, quando os remidos entrarem, você vai entrar junto. E você vai chegar na glória celestial. E cantar. Cantar para sempre. E olhar o Rei dos Reis, o Sol da Justiça, aquele Salvador poderoso, aquele Cristo maravilhoso, que gravou o meu nome e o seu nome nas tuas palmas. Posso falar só mais uma oração? Ah, por 1000 línguas entoar louvores ao meu Redentor, as glórias do meu Deus e Rei, sim, as vitórias da sua graça. Se eu pudesse ter 1000 línguas, é muito maravilhoso. Deus está separando um povo para Ele mesmo. Glória a Deus. E Ele vai fazer essa obra até o final. Seja morto para o pecado e vivo para Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar.